Mateus capítulo 5, versículo 7. O que está escrito aí? Amém, coisa boa, olha, feliz, a palavra bem-aventurados nunca esqueça feliz os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Você já viu, por exemplo, aquele versículo que diz, lá de Gálatas 6, versículo de número 7, que diz que tudo que o homem planta, ele também colhe? Pois é, aqui não é diferente. Com quem é que Deus vai ser misericordioso? Com quem é? Porque ele precisa ser misericordioso conosco hoje. E nós vamos precisar da misericórdia dele no futuro. No dia, por exemplo, do juízo. Nós vamos precisar dessa misericórdia. Mas durante o tempo da nossa vida, como é que nós fomos? Durante o tempo da nossa vida, como é que nós andamos? O que nós fizemos? Porque nós podemos ver que essa questão da misericórdia, da qual Jesus está falando, ele está mostrando que ela não é uma virtude natural. Eu vou mostrar aqui umas características para você, porque existem vários tipos de misericórdia. Mas essa misericórdia a qual Jesus se refere não é uma virtude natural do ser humano. Por que que não é? Embora Deus criou o homem para ser bom, para ser misericordioso, porque tudo que Deus tinha, ele colocou no homem que ele criou. O missionário Soares, há muitos anos, há uns 26 anos atrás, se não me falha a memória, ele gravou uma mensagem chamada Considerai-vos mortos para o mundo e vivos para Deus. Considerar, esse é o título da mensagem. Há muitos anos atrás, deve ter uns 20 e pouco, 26 anos mais ou menos, por aí, que ele pregou essa mensagem. E nessa mensagem, o que o missionário Soares ele fala? Ele diz que Deus criou o homem perfeito. O homem funcionava 100%. Não tinha defeito nenhum no homem. Tanto é que quando Deus foi criando as coisas que passaram a existir, a Bíblia diz que Deus expressava dizendo, bom. Foi bom que Deus havia criado. Quando Deus criou o homem, ele diz assim, muito bom. A expressão até melhorou, a qualidade, né? Não que ele tivesse feito as outras coisas erradas, mas o homem ele fez perfeito. E ele diz, se tivesse algum erro, alguma falha, o Senhor Deus chegaria lá e consertaria na hora, antes de colocar o homem para funcionar. Então o homem estava perfeito. Ou seja, o homem, você pode ver que a expressão foi essa. Façamos o homem. De que forma? A nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus colocou tudo que ele era, tudo que ele tinha, ele colocou no homem. Ele pôs nele. O homem era tudo que havia em Deus, haveria no homem. Porém, como diz o salmista, por exemplo, e Jó também fala sobre isso, ele só foi feito um pouco menor do que os anjos, mas Deus o coroou de glória e de honra. Aí estava no homem. Tudo que Deus havia criado estava nele. Mas quando o homem caiu, o homem perdeu as características que Deus havia posto nele. E a partir daquele momento entrou quais as características no homem? Entrou as características de quem o homem se submeteu a ele. Enquanto o homem estava submisso a Deus, ele tinha todas essas características que nós estamos vendo aqui em Mateus capítulo 5. Quando o homem caiu, ficou o inverso, porque o homem passou a ser mau, cruel
insensível, egoísta, incapaz de exercer a misericórdia. Ele perdeu totalmente a noção do qual, para que ele foi criado. Por isso é que Jesus, aqui no que nós chamamos do Sermão do Monte, ele está condicionando a felicidade exatamente à misericórdia, porque o homem precisa voltar ao estágio inicial como ele foi criado. Agora, não depende de Deus para que o homem volte, depende do homem. Por isso, a colocação de Jesus é sempre essa, que você vê como ele começa a referir. Você quer ser feliz? O único meio de você ser feliz é esse. Se você quiser ser feliz durante a sua jornada na Terra, observe esse procedimento e aplique ele na sua vida. Coloque ele no que você faz e aí você vai ser feliz. Ou seja, você pode ver, como nós já falamos, que todo ser humano, o que as pessoas buscam? Elas buscam a tal felicidade, como nós já mostramos aqui. Alguns buscam na bebida, outros buscam nas drogas, outros buscam no sexo oposto, né? O homem procura uma mulher para ser feliz, a mulher procura um homem para ser feliz. As pessoas procuram em lugares, né? Ou em coisas, em bens, em patrimônio. As pessoas procuram a felicidade a todo custo. E Jesus está mostrando que o meio de ser feliz é exatamente esse que ele está colocando, e um deles é a misericórdia. Só que existe vários tipos de misericórdia. Um, por exemplo, que eu gosto bastante, é do bom samaritano, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu essa mensagem. Acho que quem já ouviu falar do bom samaritano? A discussão ali é justamente o quê? Jesus estava falando sobre misericórdia. E alguém lá, o religioso lá, ele está falando de amor ao próximo. E algum religioso lá fez a pergunta. Qual a pergunta que ele fez? Quem é o meu próximo? E é uma pergunta até interessante. Não sei se o camarada perguntou para provocar ou se o camarada perguntou porque tinha dúvidas. Mas a explicação de Jesus é bastante fascinante. Pelo quê? Porque se você conhecer a história. Se você não conhecer a história, você vai achar ela assim mais ou menos. Mas Jesus mostra, por exemplo, que saiu uma pessoa de Jericó. E essas pessoas, Jericó, naquele tempo de Jesus, não era uma cidade muito bem vista aos olhos do povo judeu. Era um local assim de muito mais religiosidade, né, do que propriamente do judaísmo. Era um local onde era comércio, onde era prostituição, né, onde havia um antro de perdição. Você vê muita coisa relatada e associada a Jericó. E esse homem que saiu de Jericó, que Jesus mostra na parábola, exatamente não seria muito bem visto aos olhos da religião judaica. E Jesus mostra que esse homem ele foi roubado. E ali passou um sacerdote, que é a máxima expressão da religiosidade do povo judeu. O sacerdote passou. E o sacerdote passou, viu, mas passou de longe. Largou o camarada lá. Não mexeu com ele. Aí veio o levita, que é também daqueles que auxiliam no culto, que auxiliam na reunião, que ajudam os sacerdotes a fazer. Porque hoje, por exemplo, nas igrejas evangélicas, o pessoal acha que levita é quem canta. Não, irmão. Levita era quem ajudava no ministério, na obra, no trabalho. Aquilo era um levita. E só podia ser, chamava de levita porque eram descendentes da tribo de Levi. A gente chama de ministro de louvores, é mais fácil assim. Aí o que acontece? Esse levita também passou, e a Bíblia diz que ele passou de onde? De largo. Aí veio um homem, que era samaritano. O que esse homem? Porque aí você vê,
havia problema de comunicação entre os judeus na época e o povo de Jericó. Havia problemas entre o povo judeu e os samaritanos, porque eles acusavam os samaritanos, embora eles pertenciam ao povo de Israel, eles acusavam eles de serem misturados, eles não eram genuínos, não eram puros. É mais ou menos como aqueles crentes que chamam a gente das igrejas da porta larga, não sei o quê, das igrejas sem doutrina, das igrejas sem Deus, e eles mais nos odeiam do que nos amam. Porque se nós estamos errados, deveriam nos amar, deveriam orar por nós, deveriam nos ajudar a gente a ser transformado, ao invés de descer a lenha na gente. A mesma coisa. Nós, por exemplo, você vê, por exemplo, o missionário Soares, que é o nosso exemplo, você vê ele falando mal de alguém? Você vê ele falando da religião dos outros? Ele responde pela nossa, pelo dos outros não. Ele vai responder, né, por aquilo que Deus deu a ele para ele poder fazer. Agora, se ele deixou de orientar, de aconselhar, aí é outra coisa. Aí Deus vai cobrar de outra forma. Então nós temos que entender o seguinte: o que acontece? Vem esse samaritano, que era também detestado, odiado, desprezado, e esse samaritano, quando ele vê um homem caído, o que ele faz? Ele desce, ele pega das suas economias, ele tinha azeite e ele tinha vinho com ele. E ele pega desse azeite, desse vinho, coloca nas feridas daquele homem caído, pega aquele homem, coloca no seu cavalo, leva até um local onde havia pessoas e pediu para que aquelas pessoas que estavam naquele local cuidassem daquele homem. Deixou pago. Mas caso o tratamento dele fosse um pouquinho mais caro, eles poderiam gastar. E quando ele retornasse, ele pagaria. Ele devolveria o que foi gasto. Aí Jesus fez a pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Aí o camarada não teve outra alternativa a não ser aquele que o ajudou. Ou seja, o que esse samaritano teve? Ele teve misericórdia. O camarada que estava lá não era nada dele, mas estava caído. Se você, por exemplo, se nós que somos um cristão, vemos uma pessoa sofrendo, vemos uma pessoa caída, e as pessoas não caem, irmão, não é só quando elas estão no chão, não. Existem várias pessoas que estão caídas. Tem gente, por exemplo, que está caída na depressão. E você às vezes conhece, você sabe. E aí sabe o que muitos fazem? Ah, mas é muito enjoada. A gente fala, não ouve. Pois é, mas se fosse você, o que você gostaria que fizesse? Você vê muita gente caída num leito de um hospital. Você passa o domingo todo, como hoje. Alguns vão até assistir jogo de futebol, enquanto o doente fica lá no hospital caído. E nós podemos fazer alguma coisa, fazer uma visita, mas não vamos. Passamos o dia inteirinho deitado na cama, na rede, divertindo, indo para lá, indo para cá. Aí o dia que nós ficarmos em cima de uma cama e ninguém for visitar a gente, mas a gente vai ficar muito chateado. Poxa, que falta de coração, que falta de sensibilidade, que falta de amor para com o próximo. Pois é, mas quando a gente estava em pé e outros estavam caídos, nós fomos lá. Nós visitamos. Às vezes eu falo, por exemplo, a igreja aqui é uma igreja grande, como a maioria das nossas igrejas da graça, tem muita gente. Eu sozinho não consigo cuidar de todo mundo. Mas não é só a minha função como pastor cuidar de todo mundo. É a sua função como cristão cuidar uns dos outros. Lembra do que Deus perguntou para Caim? Onde está o teu irmão Abel? Deus sabia que Caim tinha matado Abel.
Mas Deus estava dando a Caim o quê? Uma lição. Ele disse, sou eu o guardador de meu irmão? Deveria. O cuidado que você deveria ter é com seu irmãozinho. Você deveria ter ajudado ele ao invés de ter matado ele. Você deveria cuidar dele ao invés de tratar ele da forma como você o tratou. Ou seja, nós como cristãos, eu, por exemplo, no tempo que eu era membro da igreja, eu já fazia visitas. Eu cheguei para o meu pastor, se o senhor precisar, eu não sei outras coisas, mas se o senhor me ensinar, eu vou. O que o senhor precisar, se precisar fazer uma visita, ele chegou comigo, Carlos, vai com o pessoal evangelizar, que você aprende. Tem uma irmã fulana que chamou a irmã fulana. E aí, essa irmã me pegou e disse assim, irmão, a gente já aprende aqui já fazendo. Eu falei, vamos lá. Quando chegou lá, ela já me colocou para fazer, vamos embora. E eu trabalhava durante a semana, de segunda a sexta, naquele tempo. Eu fiquei 1 ano nesse trabalho. E não era um trabalho na minha função, mas foi a única porta que me abriu. Como era chefe de família, eu precisava de ganho, de renda. Eu tive que trabalhar nele. Durante cada turno do meu trabalho, eu só pegava 16 mil quilos nos braços, assim, e levantava. Isso todos os dias. Tinha dia que era de manhã, de 6 às 2 da tarde, de 2 às 10 ou de 10 às 6 da manhã. Não importava o turno de trabalho que eu estava. Na hora, muitas vezes, que eu terminava o turno de trabalho, eu saía direto da empresa, falava com a minha mulher, vai direto para a igreja que eu estou indo para lá. Eu fiquei a noite toda trabalhando. E eu ia lá para a igreja, e sabe o que eu ia fazer? Depois eu voltava e ia dormir. Não, eu voltava e ia fazer visita. Ia dormir no finalzinho da tarde, quando eu voltava para casa. Por que Deus tem misericórdia da gente? Não é que eu sou um cara perfeito, que eu sou um cara legal, que Deus gosta muito de mim. Não. É quando você faz, quando você oferece para os outros. Pensa sempre assim na hora de você fazer alguma coisa para alguém. Se coloque no lugar da pessoa. Se fosse você, como é que você gostaria que você fosse tratado? Como é que você gostaria que fosse feito por você? Eu queria isso, eu queria assim, eu queria assado. Pois é, então comece a fazer isso pelos outros. Porque na hora que você fizer isso pelos outros, Deus vai fazer isso para você. Salmo 41, vamos lá. Salmo 41. Vou te mostrar aqui porque que Deus não cura muito doente que está por aí, que diz que é crente. Salmos 41. Versículo 1. Bem-aventurado, feliz é aquele que atende ao pobre. A palavra pobre aqui não é só o cara que está sem nada não, tá, irmão? Pobre é aquela pessoa que tem uma necessidade. Você passou, você viu alguém necessitado? Você pode fazer alguma coisa por aquela pessoa? Faça. Como você vê, por exemplo, nesse frio que está fazendo em Cuiabá. Você passou, viu alguém que está lá no relento, você tem uma coberta na sua casa que você nem usa. Dá para aquela pessoa. Você sabe que tem uma coisa que gente joga muita comida fora, mas na rua tem gente passando fome. Porque a pessoa não coloca numa vasilha, vai lá e dá para quem está na rua, vai jogar fora, poxa. A pessoa prefere jogar fora do que dar para alguém. Não, é vagabundo, deixa ele se virar. O problema é dele. Que ele busque a Deus para Deus mudar a vida dele. Tá bom, o dia que você estiver com fome e ninguém te dá nada, você vai entender o que é. Porque quem já passou fome, quem já passou uma necessidade na vida, sabe como que é difícil passar por ela. Quem já passou, sabe. Agora, quem não passou, irmão? E às vezes a maioria dos cristãos, por exemplo, às vezes a maioria nunca sofreu. Você sabe uma coisa que Deus falou com Israel? Para eles tratarem bem os estrangeiros na sua terra. Por quê? Deus deu um motivo. Porque vocês foram estrangeiros no Egito. Mas lá no Egito nós fomos escravos, os caras lascaram com a gente. É para vocês fazerem o contrário. É para vocês tratarem bem, vocês são um exemplo. Não é porque, pastor, eu fui tratado com casca e tudo, não me trataram assim. Ora, irmão, presta atenção numa coisa.
Até no ministério, quando eu, por exemplo, comecei, eu tive pastor que me maltratou. Agora, não é porque o pastor me maltratou que eu vou pegar hoje e descontar nos outros que Deus está colocando comigo. Não, eu vou fazer para eles o contrário. Olha, quando fizeram aquilo comigo, me feriu, me machucou. Quando fizeram aquilo comigo, arrasou comigo. Eu não vou fazer com a pessoa só porque fizeram comigo. Isso aqui não é para a gente estar descontando uma coisa nos outros. Tem gente que teve uma decepção com os outros e acha que todo mundo é culpado do problema dela e sai descontando em todo mundo. Que você pode ver hoje que tem gente dessa forma. Mas vamos voltar aqui. O salmista está dizendo, bem-aventurado aquele que atende. Se você vê uma pessoa necessitada e você pode ajudar ela, ajude. De qualquer forma, em qualquer necessidade da pessoa, você pode ajudar, ajude. Por quê? Porque olha o final do versículo aí. O que acontece? Às vezes aquela pessoa, ela nunca vai te agradecer. E não faça nada para ninguém, irmão, esperando agradecimento. Nada. Nada. Nada que você fizer para os outros, espere recompensa da parte delas. Nada. Por quê, pastor? Porque senão você vai perder a recompensa de Deus. Você já recebeu. Poxa, pastor, eu fui lá, ajudei o fulano, não me disse nem obrigado. É a melhor coisa que ele fez. Quando as pessoas me agradecem por algo que eu faço, eu digo na hora, não precisa agradecer. Eu não quero isso aí. Eu quero dele. Eu quero a recompensa dele. Ele sabe nos recompensar. Ele sabe tratar com a gente. Às vezes você faz um bem para uma pessoa que ela nunca vai nem sequer tocar no assunto e falar que foi você que ajudou ela. Mas Deus nunca vai esquecer do que você fez por aquela pessoa. E no dia que você estiver, no dia que for você que estiver mal, quem é que vai te atender? Precisa de mim, Bosco? Poxa, eu estou aqui, trabalho com o pastor nem me ouve, nem me atende, não me dá nenhum conselho, nunca me deu um abraço. Deixa eu dar um abraço em você, Bosco. Pelo menos isso você não vai falar mais, Bosco. Mas eu já dei um abraço nele lá no evento. Lá. É brincadeira. Aí a pessoa diz, poxa, não reconhece nada do que eu faço. Poxa, pastor, eu faço tudo por ele, para ele. Mulher, por exemplo, fala tanto isso de marido, né, irmão? Fala mais não, irmão, deixa Deus te abençoar. Larga teu marido para lá, se ele é duro, insensível, não sabe reconhecer. Poxa, pastor, eu me mato pela minha mulher. Faz tudo por ela. Deixa Deus te abençoar, meu homem. Esquece esse negócio dessa mulher. Trata ela como Deus falou. Faça tudo direitinho. Ou para qualquer outra pessoa. Você viu? Alguém está no seu alcance? João diz assim. Eu creio que seja João mesmo. Ele diz assim, você viu uma pessoa necessitada? E você tem bens. E você não ajuda essa pessoa? Como estará em você o amor de Deus? João está dizendo, pô, quando Deus vê a gente necessitado, ele tem todo o poder. Ele nos recompensa. Como é que eu, quando vejo uma pessoa necessitada, não vou ajudar ela? Ele está dizendo, você não tem Deus em você não, rapaz. Você está precisando converter. A mesma coisa. Tiago diz assim, aí já é Tiago que fala. Tiago diz assim, se uma pessoa chegar a você e ela estiver com fome, e aí você diz assim, graça e paz, mas você não dá a ela comida, o que adianta a graça e paz que você deu para ela? Não vai encher a barriguinha dela não, irmão. Né? Ah, Jesus te ama. Tá bom, e a comida? Ela está com fome. Ah, mas aqui não é restaurante. Jesus também não perguntou. Se é restaurante, ele mandou. Se a pessoa chegar e tiver fome, e você tem a comida, por que não ceder a ela?
Da mesma forma, a pessoa chegou com frio. Você tem o cobertor, mas não dá. Como é que adianta você dizer para ela, vai em paz? Que paz que ela vai? Com um frio desse? Como que ela vai em paz? O frio vai acabar com ela. Nós vemos, mas pastor, se está aí, sabe qual é a visão do crente? A visão do crente é essa, o religioso. Você está passando por isso, boa coisa não andou fazendo. Está pagando pelos pecados que fez. Tá bom, daqui a pouco você vai ver o que você vai pagar. Daqui a pouco você vai ver na hora que tiver um problema, que o doutor falar assim, tem mais nada para poder fazer. Acabou. Agora só Deus. E Deus pega e diz, eu também não vou livrar. Por que eu não vou livrar? Porque no dia que ela teve a oportunidade de livrar alguém de um problema simples, ela não livrou. Para que eu vou livrar ela agora? Fala para o seu vizinho, misericórdia, irmão. Aí diz assim, não acabou não, vamos embora lá. Versículo 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Irmão, além de Deus te livrar do mal, Ele te conserva e Ele ainda te abençoa, não te entregando à vontade dos seus inimigos. Qual é a vontade do nosso inimigo, irmão? Qual é a vontade dele? Matar, acabar com a gente. Por que Deus diz que não vai deixar ele matar a gente? Por que Deus diz que não vai entregar a ele a vontade dele, o que ele quer fazer conosco? Porque nós somos pessoas que não pensamos apenas em nós. É misericórdia para quem usa de misericórdia. Portanto, pare um pouquinho com as palavras e tenha mais um pouquinho de ação. Porque fé sem obra, meu querido, é morta. Muitas vezes, a gente tem que parar de pensar na gente para pensar nos outros. Eu falei, por exemplo, com o pessoal na campanha que eu fui fazer, que eu quase cancelei, não só eu, mas a minha esposa no sábado passado, ela não passou muito bem, ela teve um problema aí muito sério de cálculo renal. E nós tínhamos marcado e nós fomos. A gente não estava legal. Mas olha, está tudo gravado aí. Você pode ver como tinha gente pior do que a gente. Desde a primeira quarta-feira, lá em Pontes Lacerda, como lá em Cáceres. Lá em Cáceres eu estava passando tão mal. Não estou contando isso para glória minha não, tá, irmão? Deus sabe que eu não sou criança mais não. Eu estava tão mal que durante 3 vezes eu segurei no púlpito para mim não cair. Mas os demônios caíram tudinho. Caíram tudo, meu irmão. Tudo caiu. Várias vezes, de tão mal que eu estava, eu podia abandonar, falar, não estou legal não, eu vou me recolher. Não, tem gente que precisa de mim. E Deus não vai deixar o inimigo me vencer. Tem crente que o dia que dá um pouquinho de dor de cabeça, desconforto, vou na igreja não. Não, meu irmão, nunca pare de fazer o que é necessário você fazer. Pastor, eu fazia visita antes, agora eu não faço mais. Por quê? Porque eu não me sinto bem. Pois é, vou te contar um caso. Lá no Pará teve uma senhora, ela fazia visita nos hospitais. Ela fazia visitas àquelas pessoas. Irmão, é coisa assim, sabe, difícil. Gente que você chega lá, você pode enfiar a mão aqui no pescoço, aqui que está aberto. A barriga aqui, os órgãos para fora. É só coisa assim, sabe, daquele negócio terrível. Pessoa aqui que não tem nariz, que o câncer já comeu. Essa senhora fazia visitas lá nesse hospital.
Era lá que ela ia. Ela é uma cristã. Só que com o passar do tempo, sabe o que aconteceu com ela? Ela também ficou cancerosa. Sabe o que ela fez? Juntava todas as suas forças. E ela dizia: Deus, eu não posso parar de levar esperança para aquele povo. Eu não vou parar de visitar eles. Tem gente que não tem visita, meu irmão. Você chega, a pessoa chora. Tem gente que está lá 6 meses, que o familiar mora no interior. Agora, recente, muito pouco tempo para cá, que tem o direito a uma acompanhante, e a pessoa está lá, antigamente não tinha nem isso. A pessoa ficava só, aos cuidados de enfermeiro. E às vezes os enfermeiros é pouco para demanda. A pessoa fica lá, o familiar não pode nem visitar ela. E ali você às vezes vai ser a visita daquela pessoa. E essa irmã continuou por 2 anos cancerosa, visitando aqueles irmãos. Quando foi um dia, ela estava orando e Deus disse para ela, falou: olha, como prova da sua fidelidade, porque você não desistiu, você não pensou em você. Você continuou ajudando quem mais necessitava mais do que você. Eu vou curar você, pode ir, pode pedir os exames. E ela foi lá e pediu os exames e o câncer tinha desaparecido dela. Por que Deus não deixou ela morrer? Tem gente que quando um negocinho, como eu disse, você ataca ele, não vou parar, não vou mexer, não vou fazer. Não, Deus não vai deixar o inimigo fazer com você o que ele quer. A intenção dele não é colocar uma doença em você, não, é te matar. A intenção dele não é colocar um obstáculo no seu caminho, é paralisar você, é dominar, é controlar você. Por isso que eu falei com a minha mulher, não vamos mudar nada, nós vamos embora, vamos fazer. E nós fomos e fizemos, graças a Deus, cumprimos a missão para lá e falei, domingo eu estou lá na igreja e vamos continuar de novo. E vamos fazer tudo que tem que ser feito. Amém? E vamos que vamos. Esse negócio não, meu irmão. Tem gente, quando você pensar em parar, pensa em quem está pior do que você. Tem gente pior do que você. E às vezes, quer ver só uma coisa? Olha para as suas 2 mãos assim. Diga: obrigado, Jesus, pelas 2 mãos que eu tenho. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que não tem mais as 2, perdeu uma. Você tem 2 pés. Tem gente que não tem mais os 2. Você tem 2 olhos. Bem ou mal, você ainda enxerga. Tem gente que já perdeu a visão. Tem gente que tem as 2 pernas, mas não anda. Você está andando. É por isso que nós precisamos fazer alguma coisa. Ter misericórdia. Quando nós somos misericordiosos, nós vamos alcançar a misericórdia. Mas quando nós não somos, nós vamos perder. Olha só o que ele diz aqui, versículo 3, vou terminar. Ele diz assim: o Senhor o sustentará. Onde é que o Senhor vai sustentar a gente? No leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele diz assim, ó: você pode ficar tranquilo, talvez ninguém venha te visitar, mas tem a visita principal que nunca falha. Eu vou estar com você lá na sua casa. Eu vou estar com você lá na sua cama, onde você está caído, onde você está prostrado. Eu vou te visitar lá. Eu vou renovar a sua cama. Eu vou colocar lá na sua cama, para você poder ficar quieto e se recuperar. Vou colocar lá umas almofadinhas assim por debaixo, assim, só para você descansar, meu filho. O diabo pensa que está te vencendo? Não, é só para você levantar de lá mais forte. Eu vou renovar. Eita, coisa boa! Eu vou renovar a sua cama. Por isso é que o salmista Davi, que foi esse grande homem de Deus, foi uma pessoa muito bem sucedida. Por que Deus teve misericórdia dele quando ele pecou e fez o que ele não devia fazer? Por quê? As coisas não acontecem por acaso não, meu irmãozinho. As coisas não vão acontecer por acaso, não. Tem gente que pensa que Deus trata os outros diferente, não. Deus perdoou Davi porque Davi era um cara que exercia misericórdia. Ele tinha misericórdia no seu coração.
A gente só colhe o que a gente planta. Por isso que é necessário a gente ter misericórdia no nosso coração, né? E de ver. Às vezes, por exemplo, ontem eu estava observando lá no evento dos homens, às vezes eu ajudo o Daniel, que eu vou para ser obreiro dele, né? Falei para ele que lá eu sou obreiro. Aí eu vou lá ajudar ele. Aí ele... Até Deus fez um milagre muito grande na vida do Daniel, irmão. Daniel, olha para você ver, Bosco. Daniel estava 35 anos sem comer mamão. Ele não gosta de mamão, mas não come mamão de jeito nenhum. Eu falei, Daniel, você quer mesmo que eu te ajude? Quero, pastor. Então você tem que comer meio pedaço de mamão, Daniel. Assim, pelo menos. Sério, pastor? Você quer que eu te ajude? Se quiser, vai ter que comer. Irmão, Daniel não comeu? Eu falei, agora eu vou ter que ajudar ele mesmo. Tá igual aquelas crianças que o pai vai te dar um presente. Não, mas eu ia ajudar ele de qualquer forma. Falei, eu vou te ajudar. Aí como o mamão, ele comeu o mamão. Aí eu fui brincando com ele, né? 35 anos, curado, pronto. Falei para ele que hoje tem mais mamão de novo. Ele falou, mas de novo? Eu já provei fidelidade, né? Aí o que acontece? Eu fui para lá ajudar ele. Aí eu estava lá pensando. Falei assim, poxa. E às vezes o trabalho que ele vai fazendo, ele vai falando. Tem uns caras que ficam entediados, saem, né? Os caras saem fora. Mas olha só para você ver. Judas, abra lá na sua Bíblia. O livro de Judas. Nós vamos terminar agora. Digam graças a Deus. Digam graças a Deus, irmão. Pelo amor de Deus, me ajude. Caramba. Você não tem misericórdia, não? Vamos lá. Judas, versículo de número 23. Só tem um capítulo aí, por isso eu não costumo falar capítulo, não. Versículo 23 diz assim: e salvai alguns. Tem gente que a gente não consegue salvar ela, a gente não consegue ajudar ela, irmão. Mas quem a gente conseguir, ajude. Arrebatando-os da onde? Do fogo. Olha para você ver. Tende deles misericórdia. Às vezes tem horas que a pessoa faz coisa para você, não é por causa, né, talvez a pessoa por ela não faria, mas está fazendo por você para poder te ajudar, te salvar de uma situação. Te livrar de uma consequência, de um problema que vai acabar com a sua vida. E o que eu estava vendo ontem, ele insistindo com as pessoas, chamando elas e falando e pedindo e implorando praticamente para elas, para as pessoas tomarem uma decisão, para as pessoas mudarem de vida, para aqueles homens que estavam ali ainda sem Jesus se entregar, quem estava desviado se reconciliar. E olha, meu irmão, como eu vi gente, por exemplo, que estava possessa. Homens que estavam cheios de legiões de demônio. Mas demônio mesmo. O negócio pegou fogo. E aqueles homens, o demônio levaria eles para onde? Para o inferno. E como eu fiquei feliz, como teve um rapaz que quando ele manifestou assim, olha, abriu um raio de 10 metros assim, rodando no meio dos outros, que abriu tudo, que é tanta violência que aquele demônio estava. E aquele rapaz, na hora que ele está lá chamando, e na hora que ele está lá falando, meu irmão, é hoje, meu irmão, você tem que mudar a sua vida, meu irmão, Deus está te dando a oportunidade. Aquele rapaz levantou e foi lá na frente. Que alegria que me deu no meu coração naquela hora.
Porque se aquele cara não volta e reconcilia com Jesus, o demônio voltava nele de novo. Ia voltar 7 vezes pior. E se aquilo que já estava lá fez aquela desgraça toda, imagina 7 daquele. O que queria fazer? E a vida do camarada é um fracasso, meu irmão. E é isso, você pode ajudar alguém, como Judas está falando, às vezes ele diz assim, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida no pecado terrível, mas você não vai olhar para o pecado dela, você vai arrebatar ela de onde ela está, você vai tirar ela de onde ela se encontra e trazer ela para Jesus. Olhando para a condição dela, você não faria isso, mas você vai salvar ela, você vai tirar ela. Por que você faz isso? Porque você tem misericórdia. Ah, pastor, se essas pessoas estão aí, porque elas não querem nada, a igreja está aqui. Querido, você sabe quem é que vem na igreja? É só quem já quer Jesus e o demônio já não faz tanta pressão sobre a vida da pessoa. Você não acha que tem gente que quer vir aqui e não consegue vir? Por quê? Porque o demônio não deixa. Então, se a pessoa não vem à igreja, a igreja deve ir à pessoa. É lá fora onde os pecadores estão. Quem vem para a igreja já está sendo salvo. Deus já está trabalhando na vida da pessoa. E o que Deus espera é que a gente trabalhe na vida dos outros que estão lá fora para que eles venham para cá, para dentro. Fale, vá ao seu vizinho, vá ao seu amigo, fale com seus familiares, fale com seus conhecidos. Fale de Jesus, nós temos que ajudar os outros. Um dia ajudaram a você. Um dia fizeram algo por você. O meu pastor, por exemplo, saiu lá do Rio de Janeiro para ir lá para Minas Gerais. Não é tão longe, mas ele deixou sua casa. A sua mãe era viúva. O pai, quando morreu, pediu para ele, meu filho, cuida da sua mãe. Ela conseguiu uma outra pessoa para poder cuidar dela. O que o pastor fez? Foi cuidar da obra de Deus. Foi fazer as coisas para Deus. Se ele não tivesse ido lá para Minas Gerais, talvez hoje eu não estivesse aqui. Talvez hoje eu não estivesse aqui. Se você não for lá onde as pessoas estão, você não tem como ajudá-las. Tenha sempre misericórdia. Pense, graças a Deus eu não sou de estar vivendo em hospital, dormindo em hospital, andando em hospital. Mas tem gente que passa lá boa parte da vida. Pense neles. Vá. Você pode visitar, visite. Você pode ir na rua, vá, converse com as pessoas. Outro dia era meia-noite, eu estava parado numa praça. E meia-noite, não, acho que eram umas 11h30, né? Eu parei para falar com aquele menino. Quantos anos ele tem? Ele mora na rua. Acho que é 24 anos que ele falou, né? Um menino novo. Um jovem, um garoto, já casou, largou a mulher, tem filho, não sabe para onde é que está, não dá certo com a família. E eu estou lá pregando para ele, o pessoal me chamando para comer. Eu falei, irmão, deixa eu falar com o rapaz primeiro. Falei, ó, volto, você me espera aqui e depois eu vou te dar um negócio para você poder fazer. Mas vai me esperar aqui, porque eu queria falar com ele de novo. Quando voltei, dei ele o dinheiro para ele comer. E fui falar de Jesus para ele, falar de Deus para ele. Nós não podemos perder tempo, irmão. Nós temos que ajudar. Você já pensou se fosse você que estivesse numa condição daquela? E ninguém para, ninguém ajuda, ninguém fala, ninguém dá nenhuma palavra, ninguém dá nenhuma direção? É por isso que às vezes Deus também não dá nenhuma direção e nem para falar com a gente. Por quê? Porque ele não tem misericórdia. Então a misericórdia é para quem tem misericórdia. Diga misericórdia, Deus. Agora olha para o seu irmão e fala, meu irmão, tem misericórdia de mim também, irmão. Vamos ficar em pé que nós vamos orar. Porque fica só querendo que Deus tenha misericórdia. Aí não quer ter misericórdia da gente. Depois eu vou falar durante o dia, porque tem uma questão de misericórdia, irmão, que é a língua. Falar mal dos outros. Tenha misericórdia dos outros, não fale mal das outras pessoas. Se você fala mal dos outros, depois você pode ler Romanos 3, que está aí na sua Bíblia. Que a Bíblia diz que a boca do ímpio é como um sepulcro aberto. O que sai dentro do sepulcro? Odor, fedor, bicho, coisa que não presta.
E se você é uma pessoa misericordiosa, você não fala mal dos outros. Por quê? Porque quando fala mal de você, como é que você fica? Então, o que você não quer para você, não faça para os outros. Tenha misericórdia do nome dos outros. Não jogue o nome dos outros na lama, porque se jogar o seu, você vai ficar chateado. E por que às vezes Deus deixa o diabo jogar o meu nome, o seu lá na lama? Porque nós estamos jogando o nome dos outros. Feche os olhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Deus, diante da sua presença nesta manhã, meu Deus, eu e esta mulher, nós e este homem, nós nos unimos e nós chegamos, ó Pai, diante de Ti. Primeiramente para agradecer, Senhor, a Ti, porque a Tua palavra diz que novas são as Suas misericórdias a cada manhã. Todos os dias elas se renovam, porque o Senhor, meu Deus, deseja nos ajudar, deseja nos abençoar todos os dias. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por mais este momento, que nós temos a oportunidade de buscarmos Sua presença. Senhor Jesus, eu te peço, ajude-nos, que esta misericórdia não se aparte, e que, Senhor, lá fora, que é onde nós precisamos, meu Deus, sermos cristãos, para sermos, meu Pai, a luz daquele que ainda não enxerga, para sermos, ó Deus, o exemplo daquele que ainda não te conhece, lá fora, Senhor, aonde os pecadores estão, é lá, meu Deus, que esta misericórdia, que nós precisamos levá-la conosco, que nós precisamos exercê-la lá fora. Senhor Jesus, nos ajude. Senhor Jesus, esteja com a gente. Seja, meu Pai, o nosso ânimo, a nossa força, a nossa inspiração. Seja, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a nossa vida. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, porque a sua misericórdia, ela nos acompanha, ela está conosco e a tua palavra diz que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Meu Deus, se não fosse a sua misericórdia, nem aqui a gente estaria. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, ajude-nos, como Bartimeu clamou, como tantos outros nas Escrituras gritou pela misericórdia. O Senhor não é surdo, o Senhor sempre atende ao necessitado que clama. Por isso, Senhor Deus, nós oramos e nós te pedimos, não é, Senhor, pela nossa condição, pela nossa capacidade humana, mas sim, Senhor Jesus, por causa, meu Pai, do seu amor, por causa, meu Deus, da sua graça, do teu favor, no qual nós confiamos. Nós oramos e nós te pedimos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua misericórdia nos acompanhe, que a sua graça seja derramada sobre nós, Senhor, que o teu grande amor e o teu cuidado para conosco. Talvez, meu Deus, aqui há pessoas que estejam doentes, que estejam enfermas, que tenham, meu Deus, os seus corpos feridos, que tenha a sua alma, o seu coração, essa pessoa que foi desprezada, rejeitada, essa pessoa que foi abandonada. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro e eu te peço, Senhor, manifeste o seu poder. Senhor, toque nessa vida, aquela pessoa que geme, aquela pessoa que está angustiada, aquela pessoa, meu Deus, que está sofrendo. Toca, meu Pai, nessa carne, toca, Senhor, nesse sangue, toca, Senhor, nesses ossos, toca nessas juntas, toca, meu Deus, no cérebro, toca no coração, toca, Senhor, nos órgãos, nos pulmões, nos rins, no baço, no pâncreas, no intestino, toca, meu Deus, no nervo ciático, nos joelhos, nos artérios. Senhor, aonde há aquele esporão calcâneo que incomoda, que perturba, Senhor, aonde há aquele nódulo, aquela hérnia, aquele câncer, aquele tumor, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, venha nesta manhã de hoje, cura, Senhor, liberta o teu povo, porque mesmo assim, Senhor, vivendo e sofrendo, essa mulher, meu Deus, este homem não deixou de confiar em ti,
não deixou, meu Deus, de andar na sua presença. Assim como Jó, Senhor, mesmo ferido, mesmo destruído, ele não deixou, meu Deus, de confiar no Senhor, e o Senhor lhe devolveu tudo. Eu oro hoje por uma restauração, eu oro hoje, meu Deus, por uma devolução. Eu oro hoje, eu te peço, Senhor, toca, meu Pai, desde o alto desta cabeça, toca, meu Deus, nessa pele, toca, Senhor, nessa carne, toca, Senhor, nesses ossos, nessas juntas, nesse sangue, e cura, meu Deus, a tua igreja. É o teu povo, é o teu exército, é a gente que precisa, meu Deus, para que possa ter a capacidade e a condição de ajudar a outros. Tira essa enxaqueca, Senhor, que perturba, todos os dias ela vem. Tira, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todas essas dores, todas estas maldições, todos esses males. Nós oramos e nós exigimos, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda obra de opressão, de perturbação, de maldição, de doença, de dor, de mal, em nome do Senhor Jesus, seja quebrada, seja destruída e saia no nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para o céu e diga: Senhor, se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Você tem uma missão, você é especial. O valor da mulher para Deus excede o de finas joias. E pensando nisso, a diretora estadual do Ministério das Mulheres que Vencem de Mato Grosso tem percorrido as cidades do interior para levar a palavra de Cristo, para que as mulheres entendam o seu valor segundo o padrão da Bíblia. E foi com esse intuito que chegamos na cidade de Pontes e Lacerda no dia 13 de junho. Ele te criou. E chegou a vez de Pontes e Lacerda. Será abençoada a reunião de mulheres. As mulheres que vencem de Mato Grosso estão se levantando num só clamor, numa só voz, unidas em oração para abençoar o Brasil. E a dona Mônica Soares, líder estadual do Ministério de Mulheres aqui em Mato Grosso, já está no altar neste momento, orando e preparando o coração para que cada mulher que veio aqui buscar a bênção, ela saia com o coração alegre e com a resposta dela nas mãos. Conversamos com algumas mulheres para entender o que a motivaram a participar desta reunião e se vale a pena ser uma das mulheres que vencem na graça. O que a senhora aprende quando a senhora participa? Nós nos fortalecemos a cada dia. Eu tenho aprendido muito. Aqui faz a gente crescer, tanto espiritualmente, que é importante, né? Faz você aprender a lidar com sua casa, com sua família. Então, eu tenho crescido muito espiritualmente, graças aos encontros das mulheres, né, que tem tido. Frequentemente, todo mês, a gente faz um encontro. Então, eu tenho aprendido muito, crescido muito, conforme diz a palavra de Deus. Você recomenda às mulheres que ainda não participam que venham também fazer parte do ministério? Com certeza, eu convido, porque eu digo assim, que Jesus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com próprias mãos. Então, eu
convido todas as mulheres para estar participando também, para ter esse encontro com Jesus, que é através dos encontros com as mulheres, que a gente aprende muito. Em tempos de discursos inflamados, a mulher cristã deve buscar ter prudência e se fortalecer apenas no Senhor. As mulheres presentes foram levadas a meditar sobre a vida de Abigail, a sabedoria no agir, no proceder e no falar. Abigail, por ser uma mulher sábia, foi louvada por Davi pela sua atitude de prudência. Olha qual a importância da atitude de uma mulher sábia. Aquela mulher, ela conseguiu, com a atitude dela, salvar quantas vidas naquele dia. Com aquela sabedoria, com aquele entendimento, elas faziam parte de Israel. Ela fazia parte das tribos. Ela conhecia o que era certo e o que era errado. Ela sabia. Ela tinha noção do que tinha que ser feito e o que não era. Ela sabia. E o que ela disse para eles, se ela soubesse que aqueles homens teriam ido lá antes, ela já teria mandado. Mas ela não tinha visto. Mas quando ela soube, ela tomou uma atitude apressadamente, mas ela soube reagir. Mediante a situação, ela tomou uma atitude desesperadora e foi lá resolver o problema. Não deixou que aquele mal viesse à sua casa e destruísse o seu lar, destruísse a sua família. O intuito do culto e a oração foram para que o Espírito Santo direcione e abra os olhos do entendimento de cada mulher, dando sabedoria em todas as decisões e que entendam acerca do seu valor segundo a ótica de Cristo. Eu tenho 2 semanas, irmã, que eu estou passando muita dor. Saíam uns glândulos nas minhas axilas. E assim, tem 2 semanas que eu estou passando muito mal mesmo. Aí ontem eu fui até a cidade de Cáceres fazer uma mamografia e fazer uma ultrassom. E hoje não deu certo para me mostrar. Essa noite eu passei com muita febre mesmo. E tremia de frio. Até cheguei aqui e falei para as irmãs que eu vim pela glória de Deus mesmo, pela graça. Porque há muito tempo que eu vinha, né, na ansiedade desse encontro. E eu falei, eu vou buscar minha bênção. E eu creio que hoje eu fui curada em nome de Jesus. Mas você ainda está sentindo dor? Não, a dor passou, irmã. Passou toda a dor? Na hora que eu estava saindo da minha casa, ainda fui pegar minha Bíblia. A minha Bíblia é uma das maiores, que é do missionário, né? Eu até fiquei triste, porque eu fui erguer a Bíblia, eu não consegui erguer. Aí o meu esposo pegou a Bíblia e me entregou na mão. Eu falei, Senhor, nem minha Bíblia eu não estou dando conta de segurar. Então, para a glória de Deus, eu estou curada, eu creio. Mas agora segura a Bíblia sua aí. Está sentindo nada? Não estou sentindo. Nenhuma dor? Não. Eu estava tentando desistir de tudo. Na hora que eu entrei aqui, eu estava a ponto de se separar mesmo do meu esposo. Mas com a palavra que a senhora fez hoje, eu creio que nós não vamos separar mais não. Amém. O valor que Deus atribui à mulher não é negociável. E dessa forma, cada mulher entendeu o que precisa fazer para que seja uma mulher vitoriosa.